Mais um vídeo no canal. É o seguinte, faltam dois. 2 jogos pro Flamengo ser campeão do mundo e só o Piramides, né? É o que convencionou, né? O que convencionou Mas- vai ser. Podemos falar. Vamos Piramides. Piramides. Então é o seguinte, vocês estão vendo aí que a gente tá um pouquinho mais aqui, porra, né? Mais despojado, dá pra dizer, ou mais bagunçado mesmo? Acho que se ficar no meio, todo mundo Eu não sei dizer, porque acho que o Marquinhos tá longe, já. Eu vou chegando. Não tem problema. Bota aqui, não tem problema. É o seguinte, vamos conhecer o próximo adversário do Flamengo, o Piramides. E aí chamamos o B10. O Cauã, que a galera já tá vendo aí com mais destaque, Sabe já de tá tática. acostumado. É o seguinte, nossa ideia, o Marquinhos sabe muito de tática também, acompanhou o Piramides de perto, mas a gente vai deixar um pouco mais, o Marquinhos, se você não conhece, o Gorila Fute Análise, inclusive se inscreva no canal dele, é um estudioso do futebol. Então ele sempre tá aqui, quando a gente não conhece muito o adversário do Flamengo, ele sempre traz aqui as táticas. Mas a gente gosta de conhecer mais do que as táticas. Uhum. E não há no Brasil, talvez o Luiz Fernando junto com você. Pá. Não vai botar ele nessa aqui. Sabe Vai, muito. vai perguntar quem é melhor pra ele. Não vou fazer, não vou Ele, fazer. pô. Mas, Eu não vou fazer pra você. mas chamamos aqui a melhor pessoa do Brasil, pelo menos, para explicar pra gente, primeiro, o que é o Piramides, um pouco da história, assim, o que representa. É um time de massa, não é um time de massa, é um time muito novo, tem dinheiro, não tem dinheiro, não sei o quê. E a real força e o real tamanho do desafio do Flamengo. Já vou falar com o Cauã, Cauã. Muito obrigado. Você já é da casa, né? Então você. Não, já tá. Vai se fuder também. É isso aí, já tá de casa. Marquinhos, quem é o Piramides? É pra eu ficar preocupado ou não é? Porra, obrigado, velho. Não, que isso. Por atender a gente aí. Você é irmão pra caralho, então, Bravo. porra, a gente fica muito feliz. Não só, porra, por estar aqui, mas o momento que o Marquinhos viveu agora, cobrindo as eliminatórias Muito africanas, pior. assim, merecido demais, cobertura foda Poucas pra vezes eu vi uma caralho. cobertura tão merecida de uma pessoa. Porra, mano, foi muito foda. E, porra, tipo assim, a gente não tá sendo amigo e corporativista. O Marquinhos sabe pra caralho de futebol africano e vai dar uma aula aqui pra gente. Agora Seja sim, meu bem-vindo, amigo. Muito bem-vindo. Tô me sentindo até meio pressionado agora. Primeiramente, pô, obrigado pelo convite. Um abraço aí pro Cauã, para todo mundo aí que já é inscrito no canal. Eu sou inscrito no canal. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like aí. Cara, indo assim pro Piramides, né? Como a gente pode chamar. Muita gente, né? Eu fiz até alguns posts nas redes sociais, teve gente que perguntou assim: é para ter medo? É para se preocupar? Eu diria que não. Eu acho que assim, o Flamengo é um time melhor, tecnicamente, taticamente, em termos de tamanho, nem se compara. Tá? A gente está falando de um time relativamente novo no cenário africano, no cenário egípcio. Sim. E no cenário africano. É um time. Quando é que foi Flamengo e Fortaleza no Maracanã? Vocês lembram a data exatamente? Foi o último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, perfeito? Perfeito. Então, foi até aquele dia, o Piramides tinha apenas uma taça do Egito na sua galeria de troféus. E aí o técnico até falou assim: olha, esse é o jogo mais importante da história do Piramides. O Piramides ele vem fazendo o jogo mais importante da sua história recorrentemente, toda semana, porque naquele dia ganhou o Mamelodi Sundowns, foi campeão africano, depois... E a gente viu o que o Mamelodi pode fazer, né? Não. A Copa do Mundo foi duro. É um time que aquela época ali, a gente pode dizer que é o melhor futebol do continente africano, assim, sem sombra de dúvidas. Então, assim, venceu o Mamelodi Sundowns, antes já tinha vencido o Orlando Pirates, que também é um outro clube muito grande dentro do continente africano, para chegar no Orlando Pirates. Passou pelo Asfar Rabat, que é um time de Marrocos, tinha sido campeão marroquino, tem uma torcida que é um inferno, tem uma das melhores bases do Marrocos. Então, assim, é um time que foi ganhando cancha. Significa muito, né? A gente tá vendo que o Marrocos muita coisa. Exatamente. Então, assim, chegando, né, enfim, que é o Piramides, é um Piramides diferente do Piramides que apareceu para o Brasil lá em 2018, quando levou daqui do Brasil o Keno, né, que, olha, eu acho difícil que tenha batido, foi até então a maior venda, a maior compra de um time africano na história, 10 milhões de dólares. Rodriguinho, né, Carlos Eduardo, Ribamar. E o professor, não vai falar? O professor Alberto Valentim, tirou o Alberto Valentim do época, que foi demitido porque não queria escalar porque queria escalar o Ribamar de titular. Né? Mas isso era um outro dono, era um cara que chegou... Que estava correto o dono, né, pelo vídeo. Pois é. Assim. Pois é. Nesse ponto aí,
Então, mas é um dono que não foi muito bem quisto pela torcida. 3 jogos, né, o Valentim? O Valentim, acho que ficou um pouquinho mais, cara, mas não É, durou eu muito tinha tempo, lido não. 3 jogos. Não durou muito tempo, não. Mas assim, era um outro dono, uma outra realidade. É um cara que tinha chegado no Al-Ahly, foi enxotado do Al-Ahly. Assim, para resumir, tentou levar o Ramon Dias para o Al-Ahly, e aí disse que tinha fechado com o Ramon Dias, mas na verdade o Ramon Dias apareceu fechado com outro clube da Arábia Saudita, que esse cara tinha influência também. Uma loucura. E aí chega um outro dono, né, do Emirados Árabes, atual dono, que muda o projeto do Piramides, de não apostar mais em medalhões, em jogadores muito caros, mas olhar para jogadores dentro do continente africano, scout, jogadores que pegam seleção, por exemplo, dentro do continente africano. Você vai olhar para esse Piramides, você tem 5 jogadores de seleção egípcia, você tem o Chibi, que é lateral direito do Marrocos, que é substituto do Hakimi. Só não é titular porque é o Hakimi. Exatamente. Tá? Então, assim, Diria que é o principal jogador do Piramides. É difícil, porque o Maele foi um cara que... E acabou de vir de um hat-trick também. E ele decidiu Acabou de vir, né? Na fase anterior. Na fase anterior. Ele decidiu a CAF Champions League pro Piramides. É um cara que cresceu muito em fases decisivas. Faz gols em jogos importantes. Fez o gol do título da Supercopa da África. Sim. Também, que é o confronto entre o campeão da CAF Champions League e da Taça Nelson Mandela, que seria a sul-americana deles. Então, assim, eu acho que dá para dizer que é o maior cara, é o melhor cara. Mas o Chibi é um cara, sim, faz muito daquela característica de times egípcios mesmo, de jogar muito com os laterais chegando, mas vou deixar isso ficar. O Simões compara hoje no Esquenta que ele seria o Iago Pikachu do Paysandu. Gostou? Taticamente falando. Taticamente, sim, porque é um cara que chega muito, cara. Um cara que chega muito da assistência, mas acho que talvez um pouco mais sólido defensivamente. Perfeito. Mas, enfim, para encerrar assim um pouquinho sobre Piramides, eu acho que é isso. Foi uma transformação de um projeto, é um projeto que dá muito mais certo. Tem gente que fala assim, é o novo rival do Al-Ahly? Não, porque o Piramides não tem esse tamanho todo. O Piramides é um clube que mudou de cidade, vai para o Cairo, se estabelece. Então, assim, não tem torcida. É um time que... Um Red Bull Bragantino que muito deu mais certo. investimento que deu certo. Que deu certo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Mas é um clube que sabe o seu tamanho. Isso é muito perigoso. É um clube que sabe o seu tamanho, tá indo para jogar, ele não quer ser maior que o Flamengo, ele não tá querendo medir força com o Flamengo. Ele sabe que o Flamengo é melhor, ele sabe que o Flamengo é maior, ele sabe que o Flamengo tem melhores jogadores, mas ele não tá nem aí pra isso. Ele tá confortável com isso. E ele vem de tantas vitórias nesse cenário que certamente estão acreditando. Exatamente. É um time que, contra o Al-Ahly no Campeonato Egípcio nessa temporada, ele dominou, veio posse de bola, vai pra lá, vai pra cá. Chegou o Elkart lá 2 vezes, que é um cara que, pra ficar de olho, inclusive, tava na seleção marroquina na Copa Árabe. Não sei se ele joga, mas é um cara importante. Foi lá 2 vezes e plau, 2 vezes, acabou. E é isso. E é assim que o Piramides vem superando durante toda a temporada. É para ficar com medo? Não. Mas não é um time também para você desprezar e falar assim, vamos chegar e ganhar de 8-0. Exatamente, vamos ganhar de 8-0. Pode ganhar de 8-0? Pode, porque o Flamengo é um elenco, um time sensacional. Mas eu não apostaria nisso. Cauãzinho, temos aqui o background do Piramides. E agora... Você e Marquinhos, porque o Marquinhos pode te interromper a qualquer momento. Vamos conhecer agora, dentro de campo, o que é o Piramides. Conta pra gente, já vou aqui passando aqui para a escalação provável do Piramides. Fala. Primeiro, a gente tem que ressaltar que esse Piramides, ele tem, como o Marquinhos falou, alguns bons jogadores de seleção. Eu acho que o principal, pelo menos a referência técnica, vai ser o Chibi mesmo, o lateral direito, embora o Maele seja o rosto, talvez, dessa equipe, o Chibi é o que recentemente mais tem participado de gol, que mais tem assistências também. Ele é muito bom, tanto aparecendo no ataque, que esse é um time que acaba usando muito de inversões de um lateral para o outro. Lembra um pouco daquela época que o Flamengo, por exemplo, jogava com Léo Moura e Juan, e tipo, tinha muito esse jogo de um lateral para o outro. Isso acontece bastante. Principalmente... O Marquinhos é um botafoguense. Não sei se eu podia falar, cara. Caraca. Ele quase não fala sobre isso nas redes sociais. E aí o Marquinhos falou assim, porra, sofri muito nessa época, que ali, o ano que o Flamengo é tricampeão estadual seguido em cima
do Botafogo, depois perde em 2010, né? Cavadinha do louco. Que bom que vocês citaram isso também. Eu sou aqui jornalismo imparcial, irmão. Aqui é jornalismo imparcial. Mas assim, vou deixar claro, né? Eu falei saudade porque foi uma época muito emblemática, mas assim, tô muito feliz com o Alexandre, com o meu Valelinha, tá? Tô muito feliz. Não dá pra realmente trocar essa época de agora por aquela é meio loucura, né? Meio não, completamente. Eu assisto direto. Mas é um time que trabalha muito com os laterais na chegada, né? Principalmente. A bola no espaço para o lateral ter a possibilidade ou de um cruzamento ou de tentar partir para cima realmente. E é meio... É muito concentrado no Tibi fazendo essa ligação pro Hamdi. E o contrário não é tão verdadeiro assim. Acontece, claro, mas como ele tem muito mais capacidade de inversão, de bola longa, essa bola normalmente vem da direita para a esquerda, pensando na perspectiva do Piramides. Outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui nessa escalação é que, muito possivelmente, esse desenho aqui não vai se manter durante boa parte do jogo, porque eu imagino que eles vão jogar mais recuado, acionando em velocidade os pontas e o Maeli, que tem bastante essa capacidade. Eu acho que a gente pode pular agora para a tática de bola parada, porque eles têm uma coisa bastante interessante. Eles aglomeram muitos jogadores perto ali da área do pênalti, durante escanteios, principalmente essas bolas mais próximas da área, para poder fazer desestabilizar o adversário. Qual jogador fica em cada posição dessas pode variar, mas basicamente o desenho é esse. Um cara vai ficar tentando bloquear o goleiro e pelo menos esses 4, que são os mais frequentes, vão fazer essas movimentações. Então, dependendo de cada escanteio, a bola vai ser acionada em um desses jogadores diferentes. Mas o fato deles partirem todos de uma mesma zona, digamos assim, confunde bastante a marcação quando é mais individual, assim. E normalmente, mais longe do gol, tem mais frequência de marcar um pouco mais individual. Mas isso é interessante nessa movimentação, que é bastante sincronizada também. E essa bola, normalmente, se o escanteio for pela direita, vai ser um destro que vai cobrar, o escanteio pela esquerda, normalmente fica canhoto. Para essa bola vir chegando em direção a quem cabeceia. Né? E eu acho que agora também é legal a gente falar da parte defensiva, que eles colocam bastante jogadores na área para defender os escanteios. Quem tá com um Z aqui é quem marca por zona, né? Então são os jogadores, as zonas em que o Piramides determina em que seus jogadores vão estar, e isso varia também de acordo com o lado que é cobrado do escanteio, por isso que eu não coloquei o nome específico de cada jogador aqui, mas eles têm uma determinação de proteger a pequena área com esse formato de L, assim, com 5 jogadores, um cara um pouco mais para impedir aquela cobrança um pouco mais rasante, e 3 jogadores marcando individual. Normalmente fica só um fora da área, e na maioria das vezes é o Maeli. O que tu tá me dizendo, então, Cauã, é que antes do escanteio o treinador chega para eles e fala, faz o L. É isso que tu tá me dizendo? Peço perdão, pode prosseguir com a... Pô, eu pensei 1000 vezes que eu faria ou não. Deixa eu só apontar um negócio aqui, Pontue. que ele falou sobre bola aérea, né? E a bola aérea do Piramides é muito forte. O Flamengo tem que ter cuidado, porque esse ano já teve um pouco de dor de cabeça com bola aérea, Opa! inclusive na Libertadores. Então é um Flamengo a prestar atenção, né? Total. Com certeza, com certeza. É um ponto bastante relevante. Tanto é que eu acho que é o primeiro que eu quis ressaltar aqui, assim, porque realmente é uma coisa que pode vir a ser problemática. Isso aqui é como eles devem se comportar na grande maioria do jogo, um 4-4-2, mas a gente já vai perceber logo de cara uma coisa um pouco esquisita. Esse 4-4-2 deles, muitas vezes, deixa os laterais mais abertos e os caras de amplitude da segunda linha um pouco mais fechados. E isso é o mapa da mina, eu diria. Se o Flamengo tem alguma maneira de ferir o Piramides,
é aproveitar justamente desse descompasso, em que deveria ser um quadrado, né, ou, quer dizer, um retângulo, como a gente pode ver no próximo slide, mas não é. Eles deixam um pouco essa abertura de 2 triângulos nos cantos do campo, e isso permite com que aconteçam algumas jogadas interessantes por essas áreas amarelas. Eu acho que a gente já pode passar para o próximo também. E aqui vai ser uma sequência de como funciona uma das jogadas que mais desestabiliza a marcação do Pirâmides, que é a seguinte: um dos volantes, nesse caso do Flamengo, mas de qualquer time que joga contra eles, faz uma diagonal central, movimentando para atrair a marcação de um dos atacantes do Pirâmides. E a partir de então, pode ir passando. A gente tem a movimentação desse cara, no caso, nesse específico, seria o Mayele. E o que isso permite? Isso abre espaço para a condução do zagueiro pela direita, nesse caso. E aí chega a brecha principal que eles têm. Pode passar mais um? Que é a dúvida desse jogador pela esquerda da linha de 4 no meio campo, se ele salta no zagueiro que conduz, ou se ele mantém a sua marcação no lateral e abre o espaço para esse zagueiro chegar, deixando com que o meio-campista feche nele. De qualquer forma, essa dúvida vai permitir dois tipos de jogadas diferentes. Caso ele encurte o espaço para o zagueiro que está conduzindo, abre para o lateral conseguir receber, acionando em velocidade, e também deixa com que o ponta por ali tente uma infiltração. Isso pode ser bastante perigoso caso esse seja o salto. E caso ele escolha se manter no ponta e deixar com que o meio-campista, o volante, marque esse zagueiro, aproxime esse zagueiro, abre muito espaço para que um dos meio-campistas do Flamengo, no caso, quem fez esse desmarque do Mayele lá no início, receba com espaço para poder acionar os pontas e os atacantes entrando, fazendo facão em velocidade. E eu acho que essa é a mais perigosa das duas opções. Então, na minha cabeça, vai ser a que vai acontecer menos. Por que eu digo isso? Porque a gente tem 3 espaços críticos, 3 momentos críticos do jogo do Pirâmides. No caso, os intervalos, primeiro, entre os volantes, quando eles fazem esse balanço, né, de ir para um lado para o outro, eles ficam muito espaçados e é o mais crítico de todos. Segundo, é o intervalo entre o esquerdo e o zagueiro pela esquerda, que ainda é bastante crítico. E, por último, o intervalo entre os zagueiros, esse tipo de jogada. Por isso que eu exemplifiquei por esse lado especificamente naquela jogada, porque é por onde deve acontecer. Os pontas do Flamengo, o lateral direito do Flamengo, quem cair por ali para infiltrar, deve ser quem vai tomar as rédeas desse jogo. Até porque, no outro lado, a gente tem o Tibi, que é melhor defensivamente, que na esquerda, e também, normalmente, o jogador que está pela direita acompanha um pouco mais o movimento do retângulo da linha de 4, e não esse trapézio, que é uma das coisas mais perigosas. Em cima disso, você acha que tem uma escalação ideal, pensando tanto no lado direito do time ali e pensando nesse lado esquerdo que o Flamengo pode explorar? Ou seja, diante disso se mostrou, na tua cabeça tem, acho que o ponta ideal para aproveitar isso é fulano. Acho que o ponta esquerda ideal é, sei lá, Samuel Lino, pela questão tática, recomposição, enfim. Queria, se você acha, se você fosse o Felipe Luiz, o que você faria? E até pelo Chibi também, né? Se o Samuel Lino, porque, por exemplo, a gente falou muito na final da Libertadores do Samuel Lino ganhar a vaga porque tinha o Alan ali caindo. Se o Chibi pode fazer com que o Samuel Lino de novo seja titular. Eu faria, na verdade, um movimento um pouco diferente disso que a gente está esperando, e iria com o Carrascal na esquerda, por conta de uma característica que ele tem bastante de voltar para dar o apoio, né, aqueles movimentos
em que ele recua para poder receber a bola e tabelar e permitir com que o volante ou o lateral que passou para ele consiga avançar no campo. Ele tem essa característica, tanto é que fez bem contra o Palmeiras, não tão bem contra o Cruz Azul, mas ele tentou fazer isso. E ele é um cara que consegue reter um pouco mais a bola por ali, considerando que o Tibi é mais perigoso perder a bola por ali do que pelo outro lado. Então, eu entraria com uma escalação para evitar perder a bola no lado esquerdo do Flamengo e um cara de velocidade do lado direito, seja o Luiz Araújo ou o Plata. Eu acho que vai depender se o Flamengo prefere aquela primeira ou a segunda opção. Se ele preferir que o meio-campista pela esquerda da segunda linha do Pirâmide salte no lateral, eu acho que ele iria de Plata. Mas se ele preferir que ele salte no zagueiro que conduz, Luiz Araújo. Acho que vai depender de quem ele quer tornar o homem livre nesse caso, mas eu iria com ponta a ponta pela direita nesse caso. E por ser um zagueiro que conduz. Por ser um zagueiro que conduz na direita, é Léo Ortiz, né? Então, essa possibilidade é um pouco mais viável, pelo menos pra mim, que eu imagino. Marquinhos, tu viu o jogo pra caralho do Pirâmide. Tá falando merda, Cauã? Pode falar, se estiver falando merda, a gente expõe. Tá certo, é isso mesmo. É um time que tem essas falhas que nem sempre são muito bem aproveitadas pelos adversários, né? E tem uma outra característica, eu concordo muito com ele sobre o ponta a ponta, porque é um time que tenta também, nesses contextos de jogos onde ele enfrenta times mais fortes ou times que gostam mais de posse de bola e tudo mais, é um time que tenta vencer pelo cansaço, pela frustração do adversário. E eu acho que você... Martelar, daqui a pouco abre um espacinho, contra-ataque. E eu acho que você também sobrecarregar essa defesa, eu acho importante. Acho que também tem uma opção, às vezes, de linha de 3 que eles fazem. Não sei se amanhã também pode ser o caso. Não sei se Cauã também percebeu isso em algum momento. Tem uma questão de linha de 3 também que eles fazem, que às vezes fica um pouco frágil nesse sentido. Né? Que é com o Galal, com o Gader. Galal é um excelente nome, inclusive, né? Mas enfim. Eu descobri que os caras têm o Zico. Tem o Zico e o Dunga, né? Tem o Zico que é em homenagem ao... Vamos ressaltar. Aí, pro Cauã responder sobre os 3 zagueiros, e aí eu já vou emendar a segunda pergunta, e eu vou te fazer essa pergunta pra gente começar a encerrar. Eu sou Marília Gabriela. Até porque o nosso amigo, você tem cheio de perguntas, vai entrevistar o Iago agora, então a gente tem que correr um pouquinho. Responde sobre os 3 zagueiros, e aí eu quero saber, eu fiz essa pergunta pro Diego Alves, se é o copo meio cheio ou o copo meio vazio, porque o Flamengo se sente muito mais confortável de jogar contra um time que se defende mais do que joga, porque o Flamengo com a bola no pé sabe o que fazer. Contra o Cruz Azul a gente viu quando perdeu a bola o que aconteceu. Se é esse copo meio cheio desse cenário do jogo ser assim pro Flamengo, ou cenário de copo meio vazio do Pirâmide, ter os seus principais resultados contra o Ali da Arábia Saudita, contra o Mamelodi, jogando exatamente assim como azarão e no contra-ataque. Primeiro, Cauã, vai. Tá, primeiro, eu acho que isso vai depender da paciência dos jogadores. O Marquinhos ressaltou muito bem isso de vencer o adversário pelo cansaço. Se o Flamengo começar a tentar acelerar a bola, tentar diagonais muito arriscadas e passes que não tem tanta chance de reter a posse, vai se complicar, porque aí o time do Pirâmides é muito rápido, ele consegue sair atacando a profundidade, principalmente. Eles têm bastante mecanismo para isso, e dessa forma eles não vão fazer uma pressão, por exemplo, para marcar. Eles estão muito mais esperando um erro para daí dar o gatilho, fazer o salto e roubar essa bola para acionar em velocidade, e é assim que eles criam as melhores chances, né? Pode reparar que, às vezes, quando eles enfrentam times que não têm tanta bola, eles criam menos, assim, em termos de qualidade, porque o time foi muito preparado para aproveitar do erro adversário e ter esses gatilhos para acionar em velocidade. Os laterais são muito rápidos, os pontas têm muita capacidade também, e o Maielli, ele domina bastante esse jogo entre os zagueiros, aproveitar os espaços, então é uma coisa que acaba sendo bastante perigosa do jogo deles, assim. E como eu acho
Essa aqui que eu tinha colocado no slide é o que eu imagino que seja a escalação, né? Mas tem a possibilidade, sim, de 3 zagueiros. A única coisa é que daí eu acho que ficaria... eles perderiam um pouco da compactação horizontal, né? Porque a gente pensa muito na compactação vertical das linhas, de ter todos os jogadores jogando em 20 metros, por exemplo. Mas também existe o ponto de você não poder espaçar os seus volantes, os seus zagueiros, os seus laterais, e dessa maneira, uma das linhas, pelo menos, ficaria bastante espaçada entre os componentes, né, os jogadores que estão lá. Então, eu acho que eles não entrariam dessa forma para não espaçar essas linhas de passe que já, defendendo num 4-4-2, em alguns momentos já são problemáticas. Então, assim, uma linha de 3 talvez acentuasse essa que talvez seja uma das 2 principais fragilidades do time, assim. Então, como o Marquinhos falou muito bem, fica um pouco mais frágil o sistema. Eu não acho que eles vão tentar entrar com um sistema mais frágil contra o Flamengo, que eles sabem, tem essa consciência de ser um time que vai ter mais a posse, que é um time mais técnico, que tem mais qualidade. Então, assim, eu acho que isso deles terem a consciência de quem eles são e do que eles precisam fazer, vai fazer com que eles mantenham esse jogo mais conservador, talvez, a palavra, mas essa é a ideia, assim. Vai. Não, eu queria trazer um ponto de... Porque, por exemplo, enfim, eu e o Simões, a gente vê o jogo de uma forma, mas tem muita gente da imprensa, como o senhor Luiz Felipe Freitas, por exemplo, se o Flamengo perder, é vexame, que não sei o que lá. Eu queria entender por a imprensa de lá. Se você pode falar um pouquinho como os caras estão encarando esse jogo, de fato, assim, querido, só de vocês estarem aí, vocês já são foda pra caralho, perdeu, tá foda, vamos ser bem recebidos aqui. Ou se, porra, mano, já que tá aí, vamos mais, tem a pressãozinha a mais, como é que é? Então, o Piramides não é um time que tem pressão. Seja da imprensa, não tem, assim, o Piramides, na verdade, assim, tá todo mundo, entre aspas, né, o que eu observo da imprensa, não só egípcia, mas da imprensa africana como um todo, e olha, outros também que cobrem o continente africano, que é aquela coisa assim, olha onde o Piramides está chegando, pô, o projeto novo tá dando certo e tudo mais. É isso, é um time que é muito novo, é muito recente e não tem tamanho. É um time que não tem tamanho. Então, eu até falo isso, que a armadilha do jogo para o Flamengo, eu acho que é justamente essa. Porque é um time que ele, assim, nada a perder. Ele não tem nada a perder. Se o Piramides perder amanhã, tá tranquilo, tá normal. Assim, entre aspas, ele já ganhou metade do mundo. Entendeu? Sim. Ele já ganhou metade do mundo. E principalmente ele ganhou o continente africano, que é o mais importante para eles. Ainda mais no Egito, que é que é o país com mais títulos, né, no futebol de clubes, né? Dentro do continente. Exatamente. Não, a gente quer entrar nesse hall também. A gente quer desafiar, né, o Zamalek antes de chegar no Al-Ahly, mas eu acho que ainda falta muita coisa. E só para pontuar, acho que é justamente esse o perigo. O Flamengo vai ter bola e tal, não sei o quê, mas cara, eu comparo muito com os jogos contra Estudiantes e Racing. Entendeu? Que dá medo. Mas claro, o Flamengo teve mais bola e tal, não sei, tudo bem que acho que lá na Argentina foi um pouco menos. Tinha controle mais dele. Né? E contra o Racing teve a situação do jogador expulso. Isso. Mas assim, é um jogo no Maracanã mesmo. O Flamengo tinha mais bola e tal, mas o jogo demorou, cara, a se definir. Então eu acho, assim, obviamente, né, guardadas as devidas proporções, eu acho que a armadilha do jogo tá aí. Do Flamengo, em algum momento, de se desconcentrar. E aí, eu acho que uma característica que o Piramides tem, que faltou ao Cruz Azul, é saber aproveitar melhor as chances. Né? O Piramides sabe aproveitar muito melhor as chances que tem do que o Cruz Azul soube aproveitar contra o Flamengo. O bagulho é o seguinte. Esse vídeo tá indo ao ar na sexta, estamos gravando na própria sexta. Amanhã. Hoje. Cheio de bagulho, o cara pode estar vendo no sábado. O cara pode estar vendo no sábado. No sábado, amanhã. Amanhã. O Flamengo joga com o Piramides. Desde meio-dia na Casa TV, o pré-jogo já começa. Estamos no Copa Zona. E depois tem live. Depois do Copa Zona tem live. Marquinhos, como a galera faz pra te seguir? Fala agora pra mim. É difícil, tá? Mas é
Marcos com U. Tá? Marcos com U. Ah, piadinha, tá bom, não tem problema não. Arroba Marcos. Isso. C e 7 por extenso. SETE. Que eu achei uma arroba ruim pra usar em todas as redes sociais. Mas vai estar aí na nossa descrição, Boa. rapaziada, vai dar essa moral, vai chamar a roubinha na tela também, Levizinho e Arãozinho. Então, vai se inscrever? Já se inscreveu? muita gente que, acompanha, só ver os comentários dos vídeos, galera elogiando pra caralho o nosso gorila, imagino que esteja seguindo, né? Se não tiver, bom de canalha essa fala. Like nesse vídeo? Cara, então, eu imagino, pelo momento, assim, mundial, o vagabundo já tá dando like, tá? Mas obviamente, tem os canalhas, os vermes. Com aquele ali? Aí, esse aqui, você mesmo, se sentiu exposto, né? Exatamente. Você não chegou até esse momento. Então, meu amigo, vergonhoso mesmo. Deixa a porra do like, segue o Marquinhos, segue o Gorila Fute Análise e, torce pelo Mengo Tengo, porque estamos a 2 jogos de conquistar o mundo, velho. Seu Cauãzinho, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite e espero que de novo a gente venha aqui trazendo a classificação, né, para poder fazer análise PSG também. Mas, um jogo por vez. Vamos. Marquinhos vai torcer pelo Mengo? Não, gente, aí... Futebol africano em primeiro Nesse lugar. caso, futebol africano em primeiro lugar, mas não vou distorcer também. Claro. Não, tá tudo certo. É isso. Não vai passar, gente. Vai passar. Sem zica. Rapaziada, tá aí. Queria conhecer o Pirâmides? Já conhece. Então, venha com a gente no pós-jogo. Esperamos que todo mundo feliz. Todo mundo felizinho. Todo mundo feliz é foda, né? Todo mundo felizinho. Um beijo pra geral. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Valeu.